Começando um novo podcast Ala VIP, hoje nem sou eu que estou aqui, é meu coração. Por quê? Ela é abundante no meu coração. Ela me deu aula de literatura portuguesa, é uma das intelectuais, é uma pessoa que eu levo assim na minha memória para sempre. Eu posso estar onde eu estiver, até vou falar um pouquinho sobre isso. Sempre ela vai estar junto a mim. Minha professora querida, Eliana Jacob. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Estou muito lisonjeada com esse convite. E você é sempre muito carinhoso, muito generoso, né? Me emociona muito sempre quando eu ouço você falar de mim, porque eu falo que você conhece uma versão minha que é só sua. Então, muito obrigada, Ah, viu, pelo obrigado, convite. obrigado. Eu já sabia, eu tinha bem novo, acho que eu tinha uns 12 anos, eu sempre ouvia falar do seu pai, que ele era o maior advogado da região, né? Todo mundo falava dele, e eu cresci lembrando do seu sobrenome por causa disso. Depois você veio a ser minha professora de Ah, literatura portuguesa. Quais são as maiores lembranças que você tem de seu pai? meu pai, ele passou uma ideia para mim de viver intensamente. Tudo que meu pai fez foi muito intenso. Ele trabalhou muito, ele teve muitos amigos, assim, como pai, né, 6 filhos, então tudo do meu pai foi muito intenso. E a carreira dele foi muito brilhante, porque ele fez direito na São Francisco, então ele era, assim, um intelectual completo, né. Quando eu fui fazer letras, eu perguntava para ele algumas coisas, ele me dava aula sobre os movimentos literários que ele tinha visto há quantos anos, né, na Uhum. faculdade. Então, e ele era muito ligado à poesia. Então, assim, eu tive 5 irmãos, os 5 irmãos fizeram direito, eu fui a única que não fez direito, mas, eu herdei do meu pai essa veia poética, Uhum. porque na época que não tinha televisão ainda, agora eu vou denunciar a minha idade, né, a gente jantava e pedia para o meu pai declamar poesias, ele sabia poesias de cor. Então, assim, Raul de Leone, Guilherme de Almeida, O Corvo, do Allan Poe, ele declamava inteirinho, né. Então, assim, eu ficava encantada com essa coisa da poesia, né. Eu acho que, então, o que eu herdei não foi o direito, mas foi esse lado mais sensível, né, mais poético do meu pai. Que tanto eu amo. Sabe que você me lembrou um dia, você me falou que um dos maiores exemplos que você teve do seu pai, olha como eu falo isso direto para as pessoas. Ele precisava de um remédio e esse remédio ele não encontrava nas farmácias da região toda. E aí ele encontrou em São José do Rio Preto, numa farmácia. Sim. E aí tinham 3 caixas. Aí alguém falou: Nossa, olha, tem 3 caixas. Aí ele falou: Me dá uma. E ele Uhum, precisava muito. Qualquer pessoa pegaria as 3. uhum. Aí ele voltou depois e falou: Mas por que você não ficou com as 3? Ele falou: Porque pode ter alguém como eu precisando desse remédio. Isso Sim, foi, sabe, uma lição, né? foi. É Não, emocionante. foi, na época do plano cruzado, faltou muita coisa, né. Uhum. E uma das coisas que o remédio tinha faltado e ele precisava bastante. E aí meu irmão conseguiu localizar aqui numa distribuidora de Rio Preto. E foi exatamente assim, né, tinha várias caixas disponíveis, ele pegou só uma e falou: "Não, mais pessoas vão estar precisando". Então, esse lado humano do meu pai foi uma coisa que marcou muito todos os filhos, né, a gente se lembra muito de histórias como Aham. essas. Para mim também eu levo isso muito, eu passo isso à frente, né? Eu acho Legal. linda essa visão dele. Você se formou então em letras e começou a lecionar. Você depois começou a também trabalhar na área de literatura. O Sim. que você acha, que a literatura mais acrescenta ao ser humano? Eu acho que o que a literatura mostra é que o ser humano é o mesmo em qualquer momento da história, né. Então, ela fala de sentimentos e os sentimentos não variam, né. Então, amor, ódio, traição, vingança, tudo isso acontece com o ser humano desde sempre. Então, quando você pega um texto literário, você se reconhece, porque ali tem sentimentos que são inerentes a qualquer ser humano. Aham, Eu acho que isso foi o que mais me encantou na literatura. sim. E existem os seus prediletos? Ah, sim, Seus autores? tem os autores prediletos, então, Fernando Pessoa, Camões, né, que a literatura portuguesa influenciou toda a nossa literatura, né, brasileira, e no Brasil também, né, Clarice Lispector, e muitos desses mais novos também eu gosto, sabe. Então, é uma coisa que me acrescenta todos os dias, a gente tem uma passagem que mostra muito bem a importância da literatura e das artes de modo geral, foi quando o Washington Oliveto
foi sequestrado, você sabe dessa história? Não. Ele ficou, acho que 50 dias sequestrado, e aí ele disse que quando ele estava sozinho num quartinho de 1 metro escuro, vinha, na mente dele os poemas do João Cabral de Melo Neto. Ele servia um suco de laranja num copo azul, e aquele azul era o tom que o Klee, o pintor, tinha batizado. Então ele lembrava das pinturas do Klee e Papillon, né, que é aquele filme que eles ficam presos durante muito tempo. Então, assim, como que a arte fez companhia para ele, né? Ele fica lembrando das poesias, das telas. Eu achei aquilo maravilhoso. Quer dizer, Sim. ele estava preso fisicamente, mas a arte deu para ele uma outra liberdade, né? Aham. Helena, você cresceu vendo tudo isso com seu pai, e até uma outra passagem que eu acho interessante, que você já disse a respeito do seu pai, foi em relação ao discurso, né? Uhum. Que ele tinha uma linguagem jurídica, que é difícil para quem não é da área jurídica, né? Eu, por exemplo, converso às vezes com os advogados que eles falam termos que eu não entendo nada. Uhum. E ele fez uma relação com as estrelas. Conta pra gente. Isso. O meu pai falava que no momento do júri, ele era criminalista, né? Ele não queria impressionar o corpo de jurados com uma linguagem muito empolada, né? Ele queria se fazer claro. E muita gente acha que para você ser claro, teu discurso é baixo, né? Você tem que abaixar o nível. Ele dizia que não, que o nosso discurso tem que ser como as estrelas do céu. Altas e claras, né? Citando, ele falava isso citando o sermão do Padre Vieira. Então, o dia que ele falou isso, foi assim, me orientou muito, porque a gente vê muito intelectual querendo se exibir, né? De alguma forma se tornar um pouco prepotente, usando uma linguagem que muitas vezes, mesmo na nossa área, né? Tem professor que encanta, né? O aluno sai, nossa, como ele fala bonito, mas você entendeu? Não, não entendi. Então, assim, a gente zela, eu sou como meu pai, eu zelo pela comunicação, pela boa comunicação, Sim. né? E a área de educação? Você continua com seus projetos? Não, eu me aposentei como professora da escola pública e tive a escola particular, né? O curso de redação, dei aula também na faculdade, na fundação. E hoje eu fui me aposentando uma coisa de cada vez, né? Uma área de cada vez, mas hoje eu estou completamente aposentada, vamos Sim. dizer assim. E que poema que você leva para sua cabeceira, assim, na sua cama? Sempre está dentro de você. Ai, olha, são vários. Do Drummond eu gosto muito, Manuel Bandeira eu gosto muito. Não sei, ficaria difícil eu falar um, mas Fernando Pessoa eu gosto demais, né? O Guardador de Rebanhos, vários trechos lindos. E assim, houve uma passagem tão interessante esses dias. O meu irmão estava em Portugal, e aí, não sei se é uma praça, não conheço direito o lugar, tinha uma escultura do Fernando Pessoa. E ele foi, sentou ao lado, né? E na hora eu peguei um trechinho do Fernando Pessoa e mandei para ele. E era um pensamento, assim. E aí ele tirou a foto do restaurante que ele estava e falou assim: olha, era o mesmo trecho, você imagina a coincidência, né? O mesmo trecho que eu postei estava escrito na parede do restaurante, e ele tirou a foto e foi muito Olha legal, só, muito é bom. uma coisa do coração, né? Uma É. ligação imensa, né? Emocionante. Tem passagens, assim, da literatura da sua época, que você era professora de literatura, que te marcou muito? Então, eu fiz um trabalho muito legal na faculdade, que foi assim, o tema da mulher na literatura brasileira. E isso me encanta muito, sabe? Você pegar o assunto mulher, né, e ver como ele foi tratado no barroco, então, começando lá, né, desde o do quinhentismo, então depois no barroco, depois no arcadismo, depois no romantismo. Então, essa visão, assim, eu gosto de fazer essa trajetória, sabe? Acompanhar um tema, né, e ver como que ele foi tratado em vários momentos. Eu acho isso bem interessante. E você sente falta da sala de aula? Sinto, porque o contato humano, ele é completamente imprevisível, né? Eu falo assim, você todos os dias está diferente, você entra numa sala com 30, 40, 50 alunos, cada um deles está diferente naquele dia. Então, a gente não imagina como é difícil você lidar com essa instabilidade nossa,
e do outro. Então, quando você consegue transmitir uma coisa legal e aprender com os alunos também, é, é um prazer muito grande, né? É sempre uma troca, Sim. né? Eu não acho assim que eu ia lá para ensinar. É, eu sempre recebia muito de alunos também, né? Você passava coisas muito boas, você viu momentos tão difíceis. Eu lembro que quando minha mãe faleceu, você viu, acho que pelo jornal, né? E aí você veio me perguntar na sala de aula, sempre discreta, como você sempre foi, né? E você falou assim: mas olha, você tem a felicidade de ter aqui quase 100 alunos na sua sala que são tua vida agora, né? Uhum. Estão aqui para te fortalecer, não se sinta sozinho, nós estamos aqui. Eu levo isso para sempre, acho lindo Bom, isso. todas as salas que eu entrava, desde de quinta série, né, do ensino fundamental até faculdade, eu falava, a primeira coisa que eu falava para os alunos, não sei se você se lembra, ó, aqui vocês vêm para aprender, essa é a função da escola, mas antes de qualquer coisa, antes até de aprender, aqui é o melhor lugar para fazer amigos, porque para qualquer pessoa que você pergunta quem são os seus melhores amigos, com certeza, assim, 80% são aquelas pessoas que você encontrou na escola, É, né. né? Assim, você vai ter um primo, um vizinho e tal, mas a maior parte você fez na escola, né, Sim, na faculdade, e aí isso é maravilhoso, é o encontro do ser humano, sim. né. Você, como você acha que nós estamos, em termos de educação no Brasil atualmente, em relação à literatura? Então, eu percebo que cada vez estão dando menos ênfase, né, à literatura. Na escola pública, principalmente, assim, é muito superficial. Parece que existe uma tendência em tirar a literatura. E eu acho isso muito triste, porque a literatura, assim como filosofia, psicologia, ela sensibiliza o ser humano, né, e a gente precisa muito disso. E a gente, parece que não, né, mas a gente aprende muito com os poetas. Em textos curtos e enxutos, a gente tem uma visão de mundo importante que acaba orientando o ser humano. Então, eu vejo com tristeza essa pouca valorização, né, da Aham. literatura. Você tinha uma página na revista La Vip chamada Preste Atenção, que você ensinava as pessoas língua portuguesa. Você, de lá para cá, né? Já temos décadas quase, né? O Sim. que você acha que as pessoas continuam errando? Olha, é o básico, né. Como a gente estava falando, não precisa falar difícil, mas Aham, não pode pecar. sim. Então, é o menos, o seja, né, o haviam no lugar de Houveram. houveram. Então, assim, são coisas mínimas que às vezes arranham, né, a nossa imagem. Então, eu acho que eu não tenho preconceito, tá? Às vezes eu estou numa roda e alguém desliza, falo, né, comete um deslize da língua portuguesa, muita gente olha para mim e eu finjo que eu não estou nem vendo, porque eu não tenho preconceito nenhum, Sim, com as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Agora, a pessoa que fez um curso, né, que teve oportunidade, eu acho que ela tem que falar direitinho, sim. sim. Ela precisa caprichar um pouco, né? Porque em qualquer profissão, você perde um pouco de autoridade quando você desliza na língua portuguesa, porque a pessoa, acho que vem um raciocínio que é inevitável. Ah, se ela não aprendeu a língua, né, será que ela aprendeu outras coisas? Será que ele é tão bom no que ele O que ele faz, se faz? ele não conseguiu dominar a língua portuguesa? Que é o Eita. mínimo, né? É, Quantos anos a gente fica na escola que tem a matéria de português, assim, exatamente. exaustivamente, né? Tantas vezes por E eu semana. acho que o erro maior é que as pessoas estão deixando de ler. Elas falam: imagina, acho que eu vou perder esse tempo, ler esse livro, eu pego aqui na inteligência artificial os melhores trechos, ou eu. Isso não é um pecado, Sim, é uma preguiça muito grande, né. né? Eu também sinto isso, a falta de leitura. Você vê, a minha mãe está com 94 anos, né, e ela foi uma grande inspiração para mim, porque o hobby da minha mãe era leitura. Então, assim, acabava de almoçar, tal, pegava um livro. E minha mãe foi uma devoradora de livros até poucos anos, é que agora ela está com a visão já um pouco debilitada, né, mas a minha mãe estudou só até a oitava série, e o português dela é muito bom, minha mãe não comete um erro. Então tudo isso vem da leitura, né. É, é, Você estando em contato com bons textos, você aprende também, né. sim. Liana, e de lá para cá, o que mais mudou em termos de educação, de modo geral, na sua opinião, de bom e ruim? De lá para cá. Da época que a gente fazia letras em Uhum, Fernandópolis, eu comecei lá em 2001, uhum. né?
estava no auge, para mim, pelo menos, foi o auge da literatura e tudo, né, em termos de busca pelo conhecimento da minha turma. Sim. Mas de lá para cá, o que, que foi mudando em termos de educação mesmo, geral? Então, Milton, eu saí da faculdade faz 15 anos, né? Então, já houve. eh, eu estava mais em outros cursos com comunicação e expressão. Então, eu dava português no primeiro semestre, era básico. Teve um ano que eu Aham. tinha 18 cursos. E aí foi para o online a minha disciplina. Então, eu não tinha contato com o aluno. E o aluno que não tem disciplina para online, você sabe, até hoje é assim. O aluno que não Aham. tem disciplina, ele vai lá, faz qualquer coisa, de qualquer jeito e vai. Sim. Então, eu acho que já foi uma perda muito grande, né? Você jogar essa disciplina para outra modalidade não É, presencial. E aí, eu acho que é isso, falta de incentivo para a leitura, né? sim. Eu acho que vai. O online eu acho que ele funciona como um reforço de uma matéria que você pode ter presencial. Sim, Uma pena essa coisa do online. é. Acho Eu acho que tem péssimo. muita perda, né? Se pudesse ser um complemento para você estudar em casa, que bom, né? Alguma dúvida que você ficou, Sim. seria perfeito. Mas não, Uhum. eles preferem ver como uma economia para a instituição de ensino, né? Vamos eliminar, não precisa pagar o professor. Isso é horrível. E é engraçado, você vê a importância da língua portuguesa, que isso um professor de biologia, que era doutor em biologia na faculdade, me disse, né? Porque eu dava comunicação e expressão no final e uma outra disciplina que era métodos e técnicas de pesquisa. Eu acho que eu fiz essa com você também. Então, aí o professor falou assim, eu achei interessante que ele tirou o foco da disciplina dele, da importância da disciplina dele para falar da minha. Ele falou assim, olha, os alunos não dão tanto valor a essas duas disciplinas, mas na verdade essas duas é que fazem a diferença na vida deles, porque o modo como eles fazem um trabalho bem feito, né, se eles dominam técnicas de pesquisa, o modo como eles fazem um trabalho bem feito e lidam com a língua portuguesa é que vai fazer a diferença no resultado deles. Então, achei bacana, quer dizer, você pode saber bastante da tua disciplina, mas você tem que saber português para você se expressar Claro. e saber montar um trabalho bom, né? Sim, eu lembro que você escrevia crônicas, eu amava as crônicas. Você continua fazendo com a Glendes Candiuzzi, né, lá em Parei Fernandópolis. agora, já Parou? faz um tempo, Mas eu gostava muito das. Eu lembro que a crônica que mais me marcou, que eu ria muito, que você sempre tinha uma pitada de humor nas suas crônicas, né? É que eu tava lendo lá, assim, e você falou sobre o cinema. E seu irmão, você tinha um irmão que era muito brincalhão. E Sim, que ele tinha ido. Ele assistiu um filme que Moisés subiu uma montanha. E Moisés, do nada, ele voltava assim, olhava a multidão, para né? trás. Aí a hora que chegou o momento dele olhar, ele gritou bem alto assim: Moisés! Aí ele virou assim. Ele Era tudo assistiu o assim. filme 1000 vezes para saber a hora certa que ele ia. Não, isso Que foi ele muito chamou. engraçado. Eu tava rindo, porque eu fiquei imaginando a cena, né? Muito engraçado. E tinha várias. Tem alguma crônica que te marcou muito, que você mesmo Nossa, escreveu? olha, deixa eu te falar um pouquinho sobre isso, porque assim, o que eu ganhei na faculdade, né? Além dessa troca de trabalhar com intelectuais de toda a região, de todas as áreas, então era um lugar a intelectualidade era efervescente ali, a gente cresceu muito. Mas eu cresci muito com alunos também. E você se destaca de uma forma tão sensacional, porque você escreveu o primeiro número da revista, foi lá em casa. É. Pediu para fazer revisão. Eu fiz. Aí você perguntou quanto é? Eu falei, nada. Aí no segundo, você pode fazer revisão? Quanto é? Nada. Aí eu fui tão ousada, tão cara de pau, que eu falei assim: eu não vou cobrar nada, mas eu quero um espaço na revista. Olha isso, É. nem eu sabia que eu ia escrever. Então eu comecei com essa coluna, preste atenção, dando dicas, né, Da língua da língua portuguesa. portuguesa. E aí você começou, por que você não escreve crônica? Eu falei, Milton, nem sei se eu sei escrever crônica. E você ficou me cutucando. Aí dali 6 meses eu fui para a praia. Eu lembro, eu lembro. Essa foi a crônica mais linda que eu fiz. Sobre o mar, eu lembro. Aí eu fui para a praia e tive um momento triste, assim, da minha família, um desencontro, e eu fui chorando, fui para Ubatuba chorando. E chegou lá, a gente chegou ao hotel, pegou só o maiô e foi para a praia. Aí eu pedi uma batida, uma caipirinha, o cara pôs num copo de uísque desse tamanho, e eu bebi, chorei, nadei chorando. Quando eu voltei para o carro, tinha um panfleto que a parte de trás estava em branco. Do jeito que eu peguei o panfleto ali, eu escrevi uma crônica. Foi a minha primeira crônica, né? Carta aberta aos manos. Lembrando de toda a nossa infância na praia, porque meu pai tinha apartamento na praia, então a gente passou a infância junto ali, lembrando de todas as conversas, de tudo, né? E
Aí eu mandei para você e você gostou da crônica. E aí eu não parei mais de escrever. Essa acho que foi a minha melhor Sim. crônica. Eu lembro de um trecho da crônica. Você dizia assim, que o poeta disse, o mar, ele é igual em todos os lugares, é o mesmo mar. Eu não sei com que sentido que você dava, mas assim, era emocionante. Eu falei assim que Isso naquele tem 20 anos, né? muito mais. Naquele momento, eu tinha um irmão que estava na praia no Rio de Janeiro, o outro estava numa praia do Sul, e eu estava, outro estava no Guarujá e eu estava em Ubatuba. Eu falei assim, agora a gente está em praias diferentes, mas o mar é o mesmo, né? É, Então, foi assim, aí eu não parei mais de escrever, escrevi acho que 7 anos na sua revista, é. né? E, então, assim, você, Milton, tem uma importância muito grande na minha vida, porque você deu à luz, né, literalmente falando, você fez nascer uma versão minha que eu não sabia que existia, né? Então, foi muito lindo eu ver o teu crescimento na faculdade e hoje assistir onde você chegou, né? Um menino que saiu lá da zona rural e veio para Rio Preto, uma cidade Sim. grande, transita por todos os meios. E você também, né, assistiu ao meu crescimento, você provocou esse crescimento meu. Então, eu sou muito grata, Não, sabe? eu sou muito mais, sabe por quê? Você me falou uma vez, eu tava assim, começando a revista, era tão difícil, porque as pessoas riam de mim, eu lembro que eu não tinha máquina fotográfica para ir aos eventos, e num salão de festas, alguém que tinha lá veículo de comunicação, começou a olhar e ria, e às vezes eu comentava isso para você. Aí você falou assim, mas eu acho que você vence por uma característica, você é muito persistente. Sim. Eu persisti, né? Mesmo assim, porque assim, eu já estava lá, já tinha começado, tava alguém me dando luz, né? E você me defendia de tanta coisa. Eu me lembro de uma vez que eu fiquei com uma DT, um exame de segunda época, que era uma nota muito subjetiva, né, para você dar a nota. E uma professora estava dando trabalho para me dar nota e ia acabar ficando de exame no último ano de faculdade. Eu lembro que você foi lá e falou, mas não tem como você dar uma forcinha aqui para ele. Você e a Melinha, lembra? Foram conversar com a professora. Porque assim, gente, faltava meio ponto, se eu não me engano. Ah, não, demais. Não e era meu era meu último ano. Então, empatar a vida da pessoa por meio ponto. Não, eu lembro que eu vim voando de carro para Editorama para fazer essa prova. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Não estudei nada. Mas assim, era fácil de dar a nota ali, porque eu acho que tinha uma prova que valia 10 e eu tinha que tirar tipo 2,5. Mas a professora era muito ameaçadora para mim, eu fiquei morrendo de medo. Ela veio assim como um cajado para dar a nota, né? Aí eu lembro que ela falou assim só para mim, ela não leu, achei um pecado, que eu fiz com tanto esmero. Ela falou assim, de quanto que você precisa? Eu falei assim, acho que 3, uma coisa assim, né? Ela colocou e fez assim... Um prazer, sentindo um poder, assim, né? Mas eu não ligo, principalmente agora estudando psicologia, eu não ligo, eu entendo. Mas você foi também muito importante, não só para mim, os alunos às vezes não falam, porque às vezes ficam envergonhados, né? Mas todos que eu converso, guardam só assim, fantásticas memórias de você, do Amadeu, da Amelinha, do Durval, né? Quem nós tínhamos mais também, gente? O Pina, fantástico, né? O Pina. Então, a gente foi um momento que nós não temos mais. Nós não temos mais professores como eles, como vocês. Eu acho que naquele momento o curso de letras fazia muita diferença, né? Ele era muito respeitado na faculdade. Sim, era, que tinha uma nota máxima do MEC, né? Então, a minha turma ia ser avaliada. Você lembra disso? Não. A minha turma ia ser a próxima avaliada pelo MEC. Então, eu lembro que os professores estavam unidos para o nosso melhor. Começamos, assim, um período de estágio, assim, todo mundo, não, agora a nota vai ser máxima, e chegou na hora o MEC falou que não ia ser mais a gente, que ia ser depois da gente. A gente falou, mas valeu. Assim? Mas valeu. E depois eu entrei em jornalismo, né, numa outra cidade, eu senti uma falta de letras, que eu notei que o curso de jornalismo era tão vago. Eu falei, mas gente, como assim? Cadê aquela pressão? Cadê aquela coisa gostosa de você sentir o prazer de saber, né? E vocês faziam a gente gostar, né? Aquelas provas, né? Que ficava uma pessoa cuidando da gente de um lado, você lá na frente. Gostei de ouvir isso, porque quando eu terminei letras, eu descobri que eu gostaria de ter feito jornalismo. Porque na época a gente não tinha muita noção, imatura, né? 17 anos. E aí você está falando que foi melhor fazer letras, então tá me dando um alívio bom. Sim. E eu lembro também eu lembro de um dia, olha só, acho que você não vai lembrar disso.
eu queria colar de alguém. Eu tinha uma pessoa na minha frente, olha só, a pessoa estava na minha frente, eu falei, olha, se você... Nananana, aí você colocou a mão na minha carteira e falou assim, se você o quê? Eu quase me de vergonha. Que eu tinha um respeito gigante por você. E eu falei, gente, ela me viu eu perguntando se a menina passa. Não, você colocou a mão assim, ó. Eu lembro da cor, você tava usando. Ah, da mesma cor, ó, tá vendo? Você colocou o dedo assim, falou, se você o quê? Eu falei assim, gente, como pode? Ela me viu, eu falei, vermelhinho, vermelhinho. Pois é, assim, são coisas que marcam, né? E se você pudesse voltar ao tempo, o que você mudaria? Olha, eu sou muito feliz com a minha trajetória. Eu acho que eu fiz tudo que eu tinha que fazer na escola pública. Eu era especialista em quinta série, né? A Cidinha Sgamati, até a dissertação de mestrado dela era sobre o sucesso na quinta série, pensando em português e matemática, eu fui uma das pesquisadas. Então, eu amava dar aula na quinta série. Nossa, você é a primeira pessoa que eu ouço dizer. É um trabalho diferente, é físico, sabe? Não tem maldade, não tem malícia, não tem ironia, sabe? Eu gostei muito. E na faculdade foi um prazer muito grande, porque aí você trabalha com outro extremo, né? Você tem que entrar com outra linguagem e tal. Eu acho que o que eu mudaria na minha vida, não sei se você está perguntando só na educação. Não, de geral. Eu acho que eu teria mais filhos. Eu hoje fico pensando que meus pais tiveram 6 filhos, né? Eu tive só 2. Mas eu trabalhava muito, estudava muito, então hoje eu fico imaginando que seria muito bom se eu tivesse mais filhos. E na escola pública, principalmente, eu procuraria ter mais paciência, porque no final da minha carreira eu já estava muito cansada. Eu tinha tido perdas importantes, né? Meu pai, 2 irmãos, então eu passei por um período de depressão, tomava muito remédio, aí eu dava aula, assim, sonada. Então, os últimos anos, eu não tenho orgulho nenhum do meu trabalho nos últimos anos, que eu terminei, assim, bem na marra. Mas eu acho que tudo é lição, né? O começo eu acho que foi muito bom. Fiz um trabalho legal, comecei em Estrela do Oeste, né? Uma cidadezinha pequena. Eu sou registrado lá em Estrela do Oeste. Eu nasci perto a Fernandópolis, né? Na zona rural. Mas meu pai, quando foi me registrar junto com a minha mãe, não sei por que cargas d'água, foram na rodovia e esperando o ônibus, alguém passou e ofereceu carona pro outro lado. Aí eles foram no cartório de Estrela do Oeste e me registraram. Então eu me considero de Estrela do Oeste, né? Eu fui muito feliz lá, me realizei muito. Então, assim, é a profissão para a qual eu nasci, eu me sinto muito realizada. E, sei lá, também a gente fala, eu deveria ter feito. É o que tinha para o momento. A gente, né, olhando para trás, faz essa revisão. Mas, mesmo meu casamento, né, eu terminei meu casamento agora, depois de 45 anos de convivência, mas tive 2 filhos, né, bons frutos, então não me arrependo de nada, não. Sim, tá tudo certo. Não, eu de letras, assim, o que eu mais me orgulho foi ter aprendido a escrever melhor também, com a Celeste, né? Sim. Celeste, eu gostava muito das aulas dela, né? Tem muita coisa que eu lembro da voz dela me falando para nós, né? Você também. Ela tinha um tom calmo, assim, né? Ela é serena. Sim, tomara que existam professores como vocês, né? E agora na área se você pudesse voltar ao tempo para lidar com alguma outra pessoa, por exemplo, o que você mudaria? Alguém assim que foi muito boa para você, por exemplo, que você gostaria de agradecer? Sabe, eu penso muito nisso quando algumas pessoas partem, né? Eu tive uma professora que eu amava, chamava Ruth Mahara. Ela foi minha inspiração, foi professora de inglês, era uma mulher elegante, linda, educadíssima. E aí até escrevi uma crônica para ela chamada Saudade. E foi uma pessoa que faleceu do nada. Eu abri o jornal, estava a foto dela, porque ela tinha mudado de cidade, acho que estava morando em Campinas, e do nada eu abri o jornal e assim, faleceu Dona Ruth Mahara. Então, assim, sabe quando você fica aquela sensação de que, meu Deus, não falei tudo que precisava? Isso foi uma lição para mim. Então, eu procuro não deixar nada para trás, sabe? Tudo que eu tenho que falar para as pessoas, eu procuro aproveitar o momento e falar. Eu acho que sei, acho que eu falaria mais eu te amo para os meus irmãos, para minha mãe, que a gente às vezes pega o cachorro e fala pro cachorro, eu te amo, mas para as pessoas a gente é travado, né? Para falar para a mãe é difícil sair. Acho que é isso. E você fez uma crônica para os seus vizinhos lá, família Seleguin, que eu achei linda, né? Minha irmã também foi casada com um membro da família, né? Eu achei de uma
de uma sensibilidade, você falar da chegada dos filhos. Eu fiquei super emocionado na hora que eu li. Elas me mandaram, a minha irmã me mandou do jornal. Eu falei, gente, como pode ser tão grande assim, elogiando a família que você observava, né? Eu tenho uma coisa antiga do alpendre, né? As Uhum. casas hoje não têm alpendre mais, mas eu adoro sentar no alpendre e ficar vendo o movimento e tal. E essa casa de frente tinha uma família muito querida, né? Os dois idosos, os filhos iam lá todos os dias, os netos iam lá todos os dias. Um dia o Delê me falou: não, Ah, a gente tem um trato de vir aqui todo dia mesmo. Então, passava um neto, daqui a pouco passava uma filha, daqui a pouco vinha outro filho, e todo mundo passando ali o dia todo. E no final de semana, então, era festa, né? Todo mundo cantando alto lá. E eu sentada no meu alpendre ficava vendo aquilo. E aí a crônica se chama Honrai Pai e Mãe, porque aquilo para mim foi o maior exemplo de amor, né, aos antepassados, porque a gente chega no final, começa a não ter muita paciência com o idoso, né? Ele fica meio excluído. Você vê em restaurante, o idoso está lá na ponta sozinho, ele está. E ali não, ali era um carinho tão grande em torno daqueles dois velhinhos, e era uma coisa emocionante. Então, fazer aquela crônica para mim, eu ainda termino falando assim: olha, viver muito só tem sentido se for como eles, né? A vida deles é rodeado das pessoas que eles amam, né? Sendo bem cuidados e tal. E logo eles faleceram, né? Ele morreu e aí ela, dali acho que 2 meses, ela foi atropelada e morreu também. foi atropelada. Eu, até Uhum. hoje não consigo entender. Que dó, né? Acho que tinha que ser o dia mesmo, porque não é possível. Tem uma teoria, né, de pessoas muito idosas, quando morre um, o companheiro, não é que ele se expõe mais, É, não é que ele queira morrer, mas parece que ele não toma muito cuidado mais, né, porque ela é. atravessou a rua e foi E atropelada, sem né. motivo, né? Não tinha motivo para atravessar a rua aquele dia. Foi assim, eu prefiro, eu nem coloco muito na cabeça, eu nem penso Foi muito, ao me dá uma encontro, aflição, foi ao sabe? encontro, né. Agora vou fazer aqui aqueles espécie de um joguinho rápido, assim, né? Uhum. Eu nunca fiz isso. Mas vamos lá. O Sim. que é felicidade para você? Felicidade, o Érico Veríssimo tem um conceito muito legal sobre isso, né? Ele fala que felicidade é o intervalo entre um momento muito cansativo e outro momento cansativo. É essa pausa que você para ler um livro, conversar com seus filhos, né? Olhar para a vida. Então, eu penso que é isso também. Felicidade é você estar rodeado das pessoas que você ama e em paz, né? Com a sua consciência tranquila, poder ter um bom momento. Estamos no nosso momento de felicidade, então. Muito, muito. Nossa, assim, está sendo um mergulho no momento do meu passado que foi muito lindo, né. Sim. O que é amor? Amor é a preocupação com o próximo, né. Eh, eu vi uma vez, o Xalita parece que fala isso, que quando você é educado com uma pessoa, não significa que você teve uma boa educação, significa que você tem uma boa visão do ser humano, né, que ele é digno de respeito. Então, eu acho que amor é isso, é você olhar o outro, eh, com bondade, com generosidade, né, com compaixão. O que te movimenta? O que te dá expectativa? Eu estou numa fase muito boa da minha vida, né, porque meus filhos já se casaram, já tenho 2 netos, né, meu neto mais velho fez 18 anos, você viu, né, Sim. adulto já. Eu E conheci o seu neto, o Otávio, né? o Otávio tem Otávio. 6 anos e o Aham. Caio com 18. Ah, é? É, Nossa, eu não sabia do Caio, né? Eu conheci o Otávio, achei que ele era o primeiro. não, a Isabela teve um casamento. Ah, Aí sim, depois no segundo relacionamento dela, quando ela se casou com o Rogério, aí veio o Otávio, que tem 6 anos, vai sim. fazer Ah, 7. eu achei ele lindo, lindo. Então eu estou numa fase, assim, de só colher frutos, sabe. Eu Uhum. estou viajando bastante, né, saio bastante com as amigas. A minha expectativa é ter uma velhice tranquila, estou cuidando muito da saúde, né, da Aham. boa alimentação, faço pilates, faço academia. Minha expectativa é envelhecer bem, Se você né. fosse fazer uma crônica sobre você, o que você falaria? Eu acho que eu falaria desse momento da minha vida, né, de que, eu tive a graça de me aposentar, porque eu tive 2 amigas que quando estavam aposentando ficaram doentes e morreram. Então, assim, envelhecer é uma bênção, né. Muita gente foge do envelhecimento, tem medo de envelhecer, e eu lembro que
acho que no ano passado ou retrasado, naquele bolinho bento que chama, né, tem uma frasezinha, eu Sim. coloquei assim: "Estou envelhecendo graças a Deus". Então, eu estou vivendo muito isso, de estar grata todos os dias por estar envelhecendo, Ah, você né. podia escrever essa crônica, então a gente publica agora no próximo. Ah, pode ser. Você vê, olha, eu perdi um irmão com 36 anos, Ah, né, o Carlos Henrique, e o outro morreu com 44 anos. muito jovem, né? Eles não tiveram a bênção de envelhecer. Então, a gente ficar falando mal da velhice é uma tremenda ingratidão com a vida, Sim. né. É. Eu também não vejo problema algum. Muito pelo contrário, eu quero ver quais Miltons que vêm por aí. Tô Você louco para vê? conhecer, sabe? Sim, Isso é maravilhoso, né? muito bom. E me diga uma coisa, que você tem medo? Eu tenho medo de doença, né, e o maior medo acho que perder os entes queridos, porque a Sim. gente já perdeu 2, 3, né, 3 com meu pai, e então todo o meu esforço é concentrar as minhas orações, é o que eu posso fazer, né, orar muito e pedir a Deus, né, que todos estejam bem e a gente esteja próximo. E o ser humano, como que você define? Ah, eu acho que todo mundo tem luz e sombra. Então, se a gente tiver, maturidade para entender isso, a gente vai justificar uma porção de falhas, né, porque, a gente passa por esses momentos, acho que todo mundo passa por momentos de sombra também. Então, tentar entender mais as pessoas, né, eu acho que o ser humano e todo mundo tem um lado bom, então tentar eu tenho um irmão, né, o Luiz, ele só vê coisas boas no ser humano. Todo mundo que ele conversa, que ele vai falar, ele fala assim: "Ai, mudou um cara lá perto de casa, mas ele é bom. Ah, mas trabalha comigo um rapaz, mas ele é bom". Todo mundo é bom. Ah, E só acontecem coisas boas. Ele está sempre rodeado de gente que quer bem, né, ele e a família dele. Então eu acho que isso dá uma energia tão boa, e é diferente de quem reclama e só vê o lado ruim das pessoas e fala, né, fala dos defeitos. Então eu acho que essa visão é muito interessante, né. não. Os bons acham os outros bons, né. Qual a imagem que você mais gosta de ver? Ai, eu sou muito apaixonada pelo meu neto, né. Todas as manhãs eu busco ele, ele fica comigo. E aí a gente vai naquele bairro da CESP, né, que agora chama Ah, é Morada do lindo Sol, lá, que lindo, que saudade. e pensa assim, num momento do dia que não tem um problema que me aflija. Eu tô ali com ele 100%, eu, ele e minha cachorra. E agora Uhum. acabei de postar um story que ele na escola pediram assim: "Faça uma tirinha da sua família". Aí Aham. ele colocou ele e a cachorrinha chegando na CESP, a gente passeando. Aí minha filha falou: "Nossa, da família ele pôs a avó, não pôs a mãe nem o Sim. pai". Gente do céu. Mas é um momento, é um lugar gostoso, né, só canto de passarinho, tudo, muitas flores, e eu ali com ele, parece que a gente põe o mundo entre parênteses ali Sim. para viver aquele momento. E que sons você gosta, assim, que você tem na lembrança, som que você gostaria de continuar ouvindo o resto da tua vida? Quando perguntam pra mim qual é o tipo de música que você gosta, eu falo alegre. Eu gosto de música que me coloca para cima, sabe. Então, eh, essas músicas muito tranquilas, muito calmas, nossa, minha energia cai. Então é tudo que me movimenta, sabe. Qualquer música que me põe para cima, E sem eu ser música? Um barulho, uma não sei, talvez barulho de chuva eu gosto, né, cachoeira, eu acho legal. e qual a cor que você mais gosta e por quê? Ai, eu amo branco. Acho que parece que é luz, né, que é claro, é dia, não sei, me remete só a coisas boas, né, iluminadas. Se eu te der um caderno em branco, poesia do que você escreveria? Você está começando lá. Ah, eu acho que eu falaria da complexidade do ser humano, né. Sim. E aí, eu fico pensando nos stories que eu posto. Hoje, né, eu não escrevo crônica, faz muito tempo que eu dei uma parada, e eu penso que as minhas crônicas hoje são visuais, são os meus stories, que eu capricho, eu faço um monte de coisa, né, e eu coloco sempre reflexão. E parece que um tema que me permeia, percebi isso há pouco tempo, é sobre o carpe diem, né. Ah, Então, ó, aproveita o dia, né. A gente tá
esse momento é único, a gente não sabe o que vai ser daqui a pouco, então faça o seu melhor agora, viva intensamente o momento, né? Eu via tanto Carpe Diem na nossa época. Hoje eu tenho medo dessas gerações não nem saberem do que se trata quando você fala. Sabe o que que é? Eu percebo há muito tempo já que a nova geração, ela acha que Carpe Diem é beber até cair, é ter sexo, assim, em abundância, Sim, isso é curtir a vida, e não é isso, né? É você aproveitar o seu momento de maneira mais intensa, mas com coisas positivas, que te acrescentem, né? Que aqueçam o seu coração, com experiências que marcam, né? E não essa coisa de curtir a vida adoidado, né? Acho que não sim. é isso. E agora, para a gente finalizar, o que é Deus para você? Deus é uma companhia 24 horas. Toda a minha vida eu coloco nas mãos de Deus. Oração, eu acordo, faço devocional. E eu estou começando agora na religião evangélica, né? O Tadeuzinho começou nessa religião e acabou me influenciando. Eu comecei a frequentar o estudo bíblico. Então, cada vez mais Deus está presente na minha vida, o tempo todo, agradecendo e vendo Deus nas pequenas coisas, sabe? Tudo que uma árvore florida, uma música legal que toca, eu percebo a presença de Deus livrando a gente de cada coisa, né? É uma presença constante. Sim. Obrigado por ser uma presença de Deus aqui comigo. Muito obrigado Que mesmo. lindo. Você me lembra um filme que eu vi, tinha uma frase que falava assim: a presença dela é quase uma oração. E a presença usa aqui para a gente Que finalizar. lindo. Olha, Obrigado mesmo. eu quero te agradecer, né, falar mais uma vez sobre isso, né, pela Eliana cronista que você gestou, Aham. né, isso fez uma diferença muito grande na minha vida, porque até hoje eu encontro pessoas na rua que, eu gostei daquela crônica, sabe aquela crônica? E um dia, falando sobre essa clareza, né, eu estava no supermercado, uma mulher falou assim para mim, olha, eu gosto das suas crônicas porque minha mãe é semi-analfabeta e ela lê e entende. Olha que lindo. Então, assim, eu pensei no alcance, né? E até hoje eu ainda vejo revista que tem suas crônicas, às vezes. Eu guardei todas, né? Você sabe. Tinha um fundo vermelho com a sua foto de branco, você foi lá no estilo foto, né? Temos que pegar aquela foto e lançar agora a crônica sua. Vamos reviver esse momento, então? Vamos sim. Comemorar agora os 25 anos de revista. Eu fico tão orgulhoso de ter você e saber que você esteve na minha primeira, que deu a maior força, né? Eu lembro que você apresentava a revista para as pessoas, me chamava para os chás, lembra? Sim. Teve chá, foi na Da casa minha da tua mãe. Eu levava na faculdade, deixava lá para todo mundo ler. Você sabia que eu pagava a minha faculdade com o dinheiro das fotos que eu vendia para sua mãe, para seus parentes? Você comprou, teve também a família Semeghini, né? Do Júlio Semeghini. Sim. Nossa, vocês foram de uma grandiosidade. Por isso que eu me apego tanto. Eu tenho uma crônica tua que dizia assim: eu acho que estou envelhecendo, porque eu penso muito no passado. Lembra? Você começava falando sobre isso. E aí, não, eu estou rejuvenescendo, voltando tanto ao passado, que me faz nascer uma nova pessoa depois de um mundo tão cruel, e época de pandemia e tudo. Eu estou pronto para nascer de novo. E eu devo isso a vocês. Que lindo. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Você merece muito mais. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Você é muito querido. Imagina você que é. Olha, gente, obrigado mesmo por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Minha eterna professora Eliana Jacob, que eu vou de vontade de falar Jacob, mas ela é tão abrasileirada. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Obrigado.